Esta é a parte 1. Assista também as partes 2 e 3. Agora é tudo pelo Zap e pelo Telegram. Ficou muito mais fácil. O número é 839-9911-0965. Agende uma entrevista, envie seu áudio, seu vídeo ou seu escrito e nós publicaremos no canal. Também pode enviar dizendo o seu nome, de onde está nos assistindo, por que gosta do nosso canal e nós publicaremos durante a nossa programação. E se quiser nos apoiar com qualquer valor, você pode usar este número também como chave Pix e nós seremos eternamente gratos. Ou então, posso te chamar de Gorete, né? Pode. Eles me chamam aqui de Maria, Chamam de porque esse Maria? nome é difícil para eles. E como é a pronúncia aí? É Maria mesmo? É Maria, mas o Gorete, eles não conseguem falar Gorete. Correto. Nem meus filhos conseguem falar meu nome direito, nem meus filhos. E Maria, tem algum som diferente na pronúncia deles ou é Maria mesmo? Não, eles não falam esse ri, eles não falam R, Maria, né? Maria, né? Não fala É porque o R, Maria. o R não é na língua, é na garganta, né? Lá em cima, né? É Aqui tem diferente. muitas pronúncias que não tem no Brasil. Tem Uhum. muita. Dizer ich, né? Eu se chama ich. Ah, Então, i, né? Não tem. é. Quando a gente fala, Uhum. né? A gente nem xixi, a gente fala né? Pois é. Ish. Tem som que eles não Não conseguem tem. fazer e que eles fazem que a gente também não consegue. É assim Exatamente. mesmo. Eles não sabem falar o ão. São Paulo, eles falam São Paulo. São Paulo. Olha, Gorete, eu quero te agradecer por você estar aqui com a gente, compartilhando aí as suas histórias. Muito obrigado. Seja bem-vinda ao canal Experiências Luminosas. Obrigada. O prazer é todo meu de poder estar aqui com você. Obrigado. É, você está falando de que cidade na Alemanha? Aqui chama Gegenbach. É Kirchenbach. onde tem o maior calendário do mundo do Natal, né? Aqui. Ah, é? Quer dizer que a festa de Natal aí deve ser boa, né? É boa. Vai começar em novembro. Ah, é como o São João aqui em Campina Grande. São João aqui Isso. é uma festa a maior festa que tem aqui, né? Em Campina Grande, na Paraíba. Mas vem muita gente de outros países, muita gente. Uhum. Muita. E você é do Rio de Janeiro, não é isso? Sou do Rio, carioca. E tá aí na Alemanha há quantos anos já? 33 anos. 33? 33. Aí. 1991, 25 de janeiro de 1991. Hum, a idade de Cristo, né? Aí. Já cheguei, já cheguei. É. Olha, e você nos procurou porque você disse que tem algumas experiências que você tem visto no nosso canal, coisas semelhantes, assim, né? Visões, sonhos, audições. Isso. Você é médium, no caso, né? Você se considera uma pessoa Sim, médium. eu não me considero, já me disseram que eu sou. E, eu, e que eu tinha que trabalhar com isso, né, para eu ser feliz. Mas eu não consigo, eu tenho muito medo, assim, de espiritualidade, de ver um espírito, alguma coisa, eu tenho muito medo. E respeito, né, Engraçado. porque está escrito na Bíblia que nós devemos deixar os mortos em paz. Aham. Nós E não se, devemos. e se os mortos não deixarem a gente em paz? Como é que a gente faz? Eu acho assim, tudo assim, eu nunca procurei chamar os mortos, né? Minha mãe já Aham. faleceu, meu pai já faleceu, mas já aconteceu um problema da minha mãe, assim, do meu irmão, como do meu pai, veio dizer que minha mãe iria morrer, né? Que ele iria a buscar, né? Uhum. Para o céu, né? Para levar. Ele já estava morto, morreu, faleceu em 2013 e eu não tinha mais contato com a minha família há 2 anos, por causa da minha irmã. E, de repente, eu senti a presença pelo cheiro do perfume do meu pai, Bill Creme. Não sei se Hum. você se lembra daquele creme de antigamente, que as pessoas botavam no cabelo para deixar o cabelo sentado. E ele usava muito isso. E eu estava na cozinha, dia 9 de fevereiro de 2017.
E de repente eu sinto aquele cheiro daquele Biocrem. Eu falei assim: aconteceu alguma coisa com minha mãe. Procurei saber o que tinha acontecido. Depois de 2 anos sem contato com meus irmãos, e meu irmão disse que ela tinha ido deitar, não tinha acordado mais. Uhum. É isso que eu digo. E Às vezes você diz assim, eu gosto de deixar os mortos em paz, né? Mas às vezes os sim, mortos não nos deixam, né? Ele começa a aparecer em sonho, começa a aparecer o cheiro do perfume. cheiro. Meu pai não veio me assustar, né, mas Uhum, o perfume do cabelo dele, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa com minha mãe. E ela estava na UTI, em coma, não levantou mais, no mesmo dia que eu senti esse cheiro do cabelo, né, uhum. fiquei em contato com meu irmão, ela estava na UTI, e em 3 dias ela faleceu, né. É. Você tá aí na Alemanha já há 33 anos, e o que é que você faz por aí? Você trabalha ou já trabalhou? Eu acompanho crianças especiais, né, crianças com É. problema na escola. Ah, tá. Você dá reforço, no caso, didático para Reforço a elas. professora, sim. Eu Hum. acompanho com problemas especiais na escola. É. Aqui a gente chama, ou chamava, no tempo da minha esposa, que a minha esposa fez essa mesma atividade sua aqui, era professora itinerante, que ela ficava acompanhando crianças especiais nas salas, né, onde elas estavam, na sala de aula, dando reforço ali Aham, na aprendizagem delas. uhum. Olha, então você, esse seu dom, né, de mediunidade, ele sempre existiu desde a sua infância ou ele começou em uma determinada idade? Não, eu acho que sempre existiu, Sempre. porque quando eu era pequena, assim, eu tinha muito pavor da morte, horror da morte, quando eu senti, assim, como é que se diz assim, quando eu aprendi o que é a morte, o significado da morte, eu tive muito medo da morte. Então, eu não falava nada disso com minha mãe, eu chorava todo dia à noite na cama, meus pais morrerem, meus irmãos morrerem, como é que vai ser minha família? Como é que vai ser minha vida? Então, eu ficava muito nervosa, muito preocupada. Também não falava isso, nada disso com meus pais, nada. Então, eu tive um sonho, sonhei, assim, estava na casa da minha avó, do outro lado do portão, estava o muro, o portão dela aqui, na frente um avião enorme, e minha mãe de branco entrando naquele avião, muitas pessoas de branco, um roupão branco entrando no avião, aquela coisa toda, aquele roupão branco. E eu falei assim: "Mãe", né, gritei: "Mãe, espera, eu vou contigo, vou contigo". E tinha uma senhora já falecida, uma vizinha nossa, a senhora Elza, ela botou a mão em cima de mim, ela falou assim: "Não, a senhora ainda não chegou, você fica". E esse sonho me marcou para sempre, a vida toda. E quando eu cheguei aqui na Alemanha e minha mãe faleceu, que eu não pude ir para o Brasil, e então eu soube então o significado desse sonho, né, que o avião era a distância Uhum. entre eu e minha mãe, que a gente não ia se vê mais quando ela morresse, né. E foi muito, sim, marcante para mim, mas eu senti, assim, um alívio, depois da morte dela eu senti um alívio, esse sonho acabou, essa pressão desse sonho acabou. Sei. Quer dizer que esse sonho se repetia? Não foi uma vez só, não? Esse se repetia, mas ficou muito marcante. É Ah, igual quando você ganha numa loto e aquela coisa fica, aquela emoção de você ter hum, ganho numa loto, e aquilo fica na sua cabeça registrado: "Eu ganhei, uhum. sou milionária", aquela. Sei. E isso ficou registrado na minha cabeça e eu não conseguia. Todas as vezes que eu parava, até como adulta, me lembrava de uma coisa: por que eu sonhei com aquilo? Qual era o significado daquilo? Aquele sonho ficava, como se diz, não ficava apagado, não era uma coisa assim que eu esquecesse, uma coisa que depois de a gente não sabe nem como é que sonhou, um sonho a gente Uhum. sonha, não sabe nada de sonho. Não, aquilo ficou constante, aquilo na minha cabeça, até que isso aconteceu. E o interessante é que aconteceu muitos anos antes, né, da morte dela, né? Sim, sim, sim. Ela morreu em 2017, e eu sonhei quando ela era pequena, com 5 anos, 4 anos de idade, eu tenho 58. É, muitos anos depois. Mas o interessante é que Sim. a emoção do que o sonho causou em você e durou tantos anos, aliviou quando ela realmente faleceu e você entendeu o significado do Entendi o sonho. significado mesmo, isso mesmo. Eu não entendia por que que sonho era esse, e ficou marcado, assim, igual, vamos dizer assim, não tem explicação. Quando uma pessoa
eu visito um país que eu amava, tirei foto, mas aquela imagem nítida Uhum. daquele lugar, ele ficou marcado. Isso mostra que o sonho não era um sonho comum, era um sonho que tinha um significado mais É um profundo, um aviso. aviso. É. Também teve outro sonho que eu tive quando eu era criança. Eu entrava no elevador, porque eu morava num apartamento de 10, como é, 10 andares, Aham. 72 pessoas moravam, né? Uhum. Eu entrava sempre nesse elevador, descia, 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 e quando eu abria a porta, eu estava num lugar escuro, cheio de luzes. Eu não conseguia mais voltar. E quando eu cheguei aqui na Alemanha, esse lugar escuro eram os túneis. Ah, os São as túneis. luzes, eram os túneis, eu vi também isso depois. É uma visão antecipada do futuro. Era a vista, do túnel que eu passava por aqui. Uhum. Tá Muito certo. interessante. Mas eu não sabia, quando eu era pequena, eu ficava com medo. Uhum. Tinha medo. Você, naquele dia que a gente conversou pelo WhatsApp, você me contou um bocado de experiências. Então eu queria deixar você à vontade para você contar as experiências que você achar mais importante, Sim, para que possa nos ajudar a entender essa forma que a gente existe aí em várias dimensões, né? É que a gente sim, não tem contato apenas com o mundo material, né? A gente tem de diversas formas contato com o mundo espiritual, extrafísico, seja num sonho, seja. Todo mundo sonha, né? E todo mundo sai do corpo, mas só algumas pessoas, como você, têm assim, a consciência de algumas experiências, como visões de pessoas que já morreram, ou então visões com seres, né? Espirituais. E então, eu queria que você contasse, ficasse à vontade para contar suas experiências. olha só, eu já sonhei com Jesus, né? Hum. Eu acho que assim, meu sonho é muito como da minha mãe, né? Do avião, né? Essas coisas todas. Então, eu já sonhei com Jesus. Eu estava com uma pessoa do meu lado e ele era um homem. Eu sabia que era uma presença de um homem. Ele era grande, mas não sabia quem era. E via embaixo, eu vi uma ponte de madeira bem curva, e embaixo um monte de gente andando com roupão longo, correndo para lá, gritando para cá. E eu pensei que era dia de São Cosme e Damião. Falei assim: ah, é doce lá embaixo, estão dando doce. Aí a pessoa que estava do meu lado, que eu não sei quem era, falou assim: não, é Jesus que está lá embaixo. Falei: não, não pode ser, porque eu sabia, eu tinha ideia que a gente estava além de 2000 e tanto na data, mas eu não sabia que É. ano que a gente estava. Aí eu falei: não, é impossível. Falei assim: ó, se existe um Jesus, eu vou andar até lá em cima, e quando eu estiver no ápice dessa ponte, que era de madeira, então, ao invés de ter água embaixo, era gente correndo. Então, eu falei, quando eu estava lá em cima, acenei, Jesus! Só uma vez que eu falei isso. Quando eu chamei e acenei com a mão, ele estava em cima de uma pedra. Jesus, de repente eu vi uma distância, vamos dizer assim, como é que posso dizer assim? Uma distância, não posso dizer assim, mas uma distância bem de 3 apartamentos, vamos dizer Aham. assim, né. E eu vi em cima de uma pedra, ele tinha um roupão cinza, tinha uma túnica branca na cabeça, ele estava de costas para mim, quando eu acenei. E ele estava com uma sandália. Quando eu acenei, ele começou a virar. Quando ele começou a virar, eu vi o rosto dele virando, as sobrancelhas, os olhos azuis, vi a barba, que ele também era clara, ele olhando para mim. Quando ele virou totalmente, eu vi uma luz saindo do rosto dele. Só vi aquele clarão que era amor, me senti perdoada, me senti amada, me senti só coisas boas. E o sonho acabou. Hum. E Aí o que você acha que significa essa cena que você viu? É algum. eu demorei a entender isso. Eu acredito que Jesus me chamou. Chamou você? Me chamou. Hum. Me chamou assim, por exemplo, assim, porque eu sabia que eu era médium, mas eu não queria saber disso. Hum. Eu acho assim que eu sou uma pessoa que eu preciso ser utilizada por Jesus para talvez fazer esse vídeo para que mais pessoas acreditem. E foi uma chamada dele para Hum. minha vida.
Porque depois eu tive outro problema. Eu, por exemplo, quando meu filho foi para Leipzig, o mais velho, tinha um amigo meu, assim, nós queríamos casar, ele morava em Offenburg, mas o problema foi que eu achava que ele estava com outra mulher. E meu filho tinha saído de casa para Leipzig, eu estava sozinha, com autista, e estava achando que ele estava me traindo. Aí eu falei assim, Jesus, por favor, era uma noite. Eu falei assim, meu filho autista estava dormindo comigo, tenho um filho autista, 20 anos, né, porque ele estava mais novo, tinha 14 anos. Eu falei assim, Jesus, por favor, se ele estiver me traindo, me mostra, me mostra. Eu quero saber da verdade, eu só quero a verdade. Eu não quero saber se eu vou chorar, eu quero a verdade. No outro dia, o meu smartphone cheio de foto dele com a mulher. Como apareceu No, essas fotos? Como vi essas fotos, ela o pegou em flagra e mandou para mim. Ah, No dia que eu pedi a Jesus isso. Falei, dou o que dou, eu quero saber. O meu celular cheio de foto dela com ele. Aí eu fui falar com ele, não conheço. Eu falei, você conhece aqui as fotos? Acabou, né? Aí ela se encontrou comigo, com ele. uhum. Acabou. A gente tinha 10 anos juntos, queríamos casar. E Ele quando eu era fiz assim, alemão? Ele é alemão? alemão. E na Uhum. mesma noite, chorei muito, chorei muito. Meu filho mais velho tinha saído para Leipzig, eu estava sozinha com meu filho autista, e o meu relacionamento acabou. Tudo junto, né? Tudo assim, quando vem a bomba, vem tudo junto. Uhum. Aí eu comecei a chorar muito, aí eu ouvi. Por que você está chorando? Você não queria saber da verdade? Eu ouvi isso. Ouviu uma voz. E essa voz falando isso comigo, eu falei assim, quem é esse, né? Eu cobri minha cabeça, não falei mais nada, né? Fiquei com medo. E então, eu acho assim que esse sonho, Jesus me chamou, porque é o seguinte, eu tenho uma mediunidade tão grande que eu sonhei com o meu primeiro filho. Hum, como foi o sonho? Detalhe, o pai dele, a gente estava 2 anos juntos, o pai dele, a família não queria, né? Assim, e o pai queria, né? Ele queria ficar comigo, e eu falei assim, mas a gente estava 2 anos juntos, ele que também queria filho, e não fiquei grávida, né? Eu falei, você vai para o médico. Fez o exame, 2% de chance de ter filho. Aí eu falei para ele assim: olha, seguinte, a família dele não queria, nós brigamos, chegamos a brigar, mas ele quis casar. Era muita briga por causa da família dele. E queria casar de qualquer forma. Eu era eu tinha que ir para o Brasil pegar papéis, porque eu era divorciada na época, e eu era divorciada na Alemanha, mas não no Brasil. Eu tinha que rever papéis para casar com ele. Aí, o problema do meu primeiro marido, ele não queria ter filhos, não queria filhos. E esse pai do meu filho queria ter, mas a família não gostava de mim. E mesmo assim ele quis casar, assim mesmo ele quis casar. Aí eu tive um problema com ele, né, antes de ir, há muito estresse com a família dele. Aí a gente dormiu uma noite junto, era o meu último, assim, eu estava no final da minha menstruação, e depois de 3 semanas eu fui para o Brasil. Quando cheguei no Brasil, a minha menstruação não veio. Aí minha irmã fala assim: você tá grávida? Eu falei: de jeito nenhum, é o fuso, 5 horas de diferença. Eu falei para ela: é o fuso, eu não tô grávida. Eu falei: você tá grávida? Vamos fazer o teste de sangue. Aí fui fazer o teste de sangue, grávida. Pronto, acabou a história, né? Deu mal fuzuê, porque a família dele, né? A mãe dele que mais perturbava, né? Ele tinha uma irmã e um pai, né? E a mãe dele me odiava. Então, ela achava que eu queria casar com ele por interesse, sei lá o quê. E na época até eu botei meu anúncio no jornal e 16 homens me procuraram para casar. Falei, olha aqui, ó, 16 homens 16 querem anos. casar comigo, 16 homens querem casar comigo, você acha que eu queria um borocotó desse se eu não amasse? Assim a situação. Então ele, como se diz, eu fui para o Brasil, voltei, estava grávida, pronto. A mãe dele, o que foi que ele disse? Esse filho não é meu.
Porque 2% eu fui para o urologista, eu não posso ter criança, não posso ter filho. A gente sabe disso, que aí a mãe dele falou assim, não deixa ela vir mais, mas ele queria casar comigo, ele deixou eu vir. E a mãe dele não aceitou, fez mal, porocotó comigo, fui para outro lugar que tem uma casa de mulheres especiais para a mulher grávida, que ampara a mulher grávida quando o homem tem problema na família, né? Fui Uhum. parar lá e mas antes, desculpa, eu esqueci de contar que eu sonhei com uma É. criança antes de eu ir. Então, uma criança caiu aqui, era no meu cabelo. A criança, eu sonhei antes de eu ir, antes de eu ficar grávida, eu sonhei. Foi assim, o meu filho, eu vi antes de eu dormir com ele, antes de eu dormir com ele, uns 2 meses antes de eu ir para o Brasil, eu falei, eu tive um sonho com meu filho. Ele com uma camiseta branca curtinha, um short branco, a bochecha vermelha igual a avó, os É. olhos castanho claro, o cabelo enrolado como se tivesse assim um louro por cima, assim, com a luz, né? Porque vinha uma luz atrás do cabelo dele, como se tivesse luzes, né, no cabelo. Uhum. Enroladinho, de pé no chão, shortinho curto, tudo branco. E ele fazendo assim para mim, para eu ir para ele. Aí eu falei para ele, ó, não posso ir agora não. Aí eu falei para ele, o pai do meu filho, né, olha, eu sonhei com o nosso filho. Era assim, parecido com vocês. Aí eu falei, ah, que besteirada. No outro dia, sonhei de novo. Eu sentada numa banheira com ele, a banheira vazia, e na borda da banheira, uma mãozinha saía dele para mim. Aí eu falei assim, é o nosso filho. Eu sonhei com ele. Ai, que besteira. Depois de 3 semanas eu estava, depois de 2 meses eu estava grávida. Uhum. Grávida. Aí voltei do Brasil, aquela fofocaiada toda, não é seu filho, não é seu filho. Fui lá para esse abrigo, né, que vamos faz abrigo de mulheres grávidas. Né, porque o problema é o seguinte, antes de eu engravidar, o pai dele faleceu. Teve um problema nos pulmões e faleceu, o pai dele, o avô do meu filho. E ela ficou mais ainda presa a ele, que era o único filho. A irmã era casada, morava em outra casa, e ela ficou mais agarrada com ele. E ela morava numa casa de 3 andares, uma casa grande. Aí ela falou assim, então ela ficou assim meio adoentada, né, com tudo aquilo. E ela falou assim, ele falou assim, olha, ela está de volta, eu quero casar com ela, aquela confusão toda, né? Ela falou, eu não quero essa mulher aqui, esse filho não é seu. E quis o teste de paternidade. Se eu não fizesse, eu teria que voltar para o Brasil. Aí, como meu filho estava com 1 ano de idade, antes do teste de paternidade, era a criança com quem eu havia sonhado. Como? Meu filho era a criança com quem eu havia sonhado. Sim. Eu falei para ele, olha essa criança. Não foi aquela que eu te falei do sonho, de cabelo Mas já enroladinho, estava com aquele tamanho, com, tamanho com do. um ano de ele estava com 1 ano de idade, a gente foi, como ele tinha um problema com a mãe dele, o pai dele tinha falecido, ela estava com depressão, e toda cheia de problemas, ela achava que a criança não era dele. Uhum. Eu arrumei outro apartamento para mim e meu filho sozinho, depois que eu ganhei. E ele vinha para visitar a criança, eu deixava. Mas eles queriam teste de paternidade, então ele perdeu a paternidade do filho. Então, mas eu deixava que ele É. viesse ver o filho, porque eu sabia que era dele. Sim, claro. Então, no final de 1 ano, eu falei assim, ainda não tínhamos feito o teste de paternidade, eu falei assim, olha para essa criança, você se lembra do meu sonho? Falei assim, olha, ele ficou assim, levou um susto, desculpa o celular, ele levou um susto, ele falou assim, você é uma bruxa, uma bruxa. Aí eu falei para ele, não, eu sou uma bruxa, eu não sei por que eu sonhei com o nosso filho. Aí fizemos o teste de paternidade, 99,98% filho dele. Aí pronto, né? Aí começou, ela bateu nele no rosto, né? Ele a levou para uma psiquiatria e ficamos separados. Eu me separei dele porque eu falei, chega, né? Agora chega com... A mãe Você dele preferiu... bateu no Você... rosto dele? Hã? A mãe dele bateu no rosto dele? Bateu no rosto dele. Porque Como ele. assim? Como assim?
Porque como se ele tivesse mentido que ele Ah, não queria ter filho. sei, sei. Ela não quis acreditar de jeito nenhum. Não quis acreditar de jeito nenhum, porque ela não me aceitava. Aí ela queria uma roceira daqui, não queria uma mulher de cidade grande. E talvez por você ser estrangeiro também, né? É, de cidade grande, que você vai querer que uma mulher de cidade grande tem uma mulher daqui, Ah, né? Então, como é que se diz assim? Então, nós vivemos separados e, como é que se diz assim, esse sonho, não, aí depois dela, né? Depois de 2007, meu filho estava com 10 anos, 9 anos, 10 anos, dia 21 de janeiro de 2007, ela se suicidou. nossa. Mas eu sonhei com ela. Mas Aí você, vem meu sonho de novo. você Aí vem sonhou. meu sonhei, como é que se diz? Ela se suicidou. Ela se jogou embaixo de um carro, ela estava de bicicleta, saiu do trabalho de bicicleta, trabalhava no restaurante, se jogou no carro, embaixo de um carro de uma menina de 18 anos. Hum, Morreu assim, na hora. E eu fiquei assim chocada. Eu fiquei realmente chocada. Eu falei assim, isso tudo aconteceu porque não aceitaram o meu filho. Eu senti que é, isso sim. tudo aconteceu porque negaram o próprio sangue. Uhum. Não aceitaram o meu filho. Então, desculpa. Então, nós fomos para. Então, eu fiquei muito abalada. O pai dele morreu. Ah, e tem mais. Ah, você vai cair duro. Antes de eu contar o resto que eu sonhei com ela, ele tinha uma irmã, né? A tia do meu filho. Ela falou assim: posso ver? Que eu estava vivendo em outro apartamento. Posso ver o meu sobrinho? Eu falei assim: é claro, é teu sobrinho. Ele estava com 5 meses de idade. E ainda queria um teste de paternidade, né? Eu era Sim. boazinha. Pode ver, claro. Aí ela falou assim: tá vendo? Antes de fazer criança, você tem que pensar, você tem que pensar. Falei, como é que eu ia pensar se teu irmão não podia ter filho? O que, que eu É. ia pensar? A gente estava querendo casar? O que, que eu ia pensar? Aí ela falou assim: mas era casada há 6 anos e estava saindo com outro cara. De repente, ela apareceu grávida. Aí ela voltou para o marido. Aí eu falei para ele, né? Com certeza, esse filho não é do marido. Eu quero o teste de paternidade agora. Quem quer o teste de paternidade agora sou eu. Aí, brincando assim, né? Mas, né? Foi com certeza não é do marido. Aí eu fui até no dia que ela ganhou o bebê, eu fui ver, né? Era uma menina, né? E você não sabe que quando eu fui pro. Aqui tem uma. Como é que se diz? Essa médica de ginecologista, né? Eu fui falar com ela, você sabe que a Andréia está grávida? Ela falou assim, e não é do marido, não. Quem disse? A recepcionista do Ah, ginecologista falou, mas do marido não. Eu hum, falei, o quê? Eu tinha dito que não era do marido, não é do marido, não é do marido. uhum. Detalhe, a avó que me odiava, ficou mais. Eu falei, agora faz teste da filha, né? Porque o teste para atender que Nema era o filho legítimo, É, era o meu filho. E a filha é que tinha um filho que não era legítimo do marido. uhum. Então, isso tudo, quando ela se jogou no carro, ela se suicidou, isso tudo passou na minha cabeça. Isso foi como é que se diz? Uma ira de Deus. Eu senti uma ira de Deus em cima deles. Uhum. Porque a família toda foi destruída. O pai morreu de embolia pulmonar. A irmã pegou o filho de outro homem que não era do matrimônio, né? E quem não tinha o filho legítimo de matrimônio era ela, assim, né? Que não era do marido dela. E como é que se diz assim? Então, eu sonhei com ela, eu chorei muito, porque eu Quanto senti tempo assim, depois da morte dela você sonhou com ela? na mesma noite. Na mesma noite você sonhou com ela? Mesma noite. Você já Eu sabia que ela chorei tinha muito. morrido? Eu sabia, esqueci de te contar uma. Antes dela se suicidar, esse foi o ponto dela ter se suicidado. Ele perdeu a mão Quem? direita. Quem perdeu? O pai do meu filho. Perdeu uma mão? Perdeu a mão cortando madeira. Ah, Cortando. E isso foi o que acabou com ela, que ela era muito apegada a ele. ah,
2016 ele perdeu a mão dele e ele me telefonou: olha, você pode vir me visitar, eu estou no hospital, perdi minha mão. Falei, como é que é a história? Eu perdi minha mão. Aí eu fui lá visitar com o meu filho, né? O mais velho, o meu filho mais velho falou assim: eu não quero ver meu pai, eu não quero ver um pai sem mão. Mas você sabe como é que criança é, né? Eu Nossa. falei, você vai, é assim mesmo. Então, quando eu cheguei lá, é seu pai com mão, sem mão, é seu pai. Aí eu fui lá e ela estava chorando, aí eu falei para ela assim, sabe, o que é mais triste? Eu falei para ela assim, eu sei que isso é pior para a senhora do que para ele, porque eu sou mãe. E Uhum, ela não falou uma palavra, continuou chorando. Um ano depois ela se suicidou. uhum, Aí aquilo ficou, sabe, assim, foi um castigo. Eu vi um castigo de Deus naquela família. Então, ele perdeu a mão dele, ele não teve mais mãe, a irmã com uma filha de outro homem, tudo assim. O pai faleceu há 10 anos, né? Quando isso aconteceu, eu já tinha uns 10 anos, e como é que se posso dizer assim? Eu já não estava nem mais com raiva dele, já estava vivendo a minha vida, né? Eu estava totalmente desligado, vivendo a minha vida com meu filho. Aí eu sonhei, eu chorei, assim, fiquei muito chateada, assim, eu falei, eu não desejava esse mal também para ninguém, chorei, já tinha passado tudo, né, chorei, e quando chegou a noite, eu dormi, fui dormir, eu a vi, ela de preto, um vestido preto, de manga curta, e até um pouco embaixo do joelho, e a cara, o rosto dela contorcido, todo contorcido, assim, né, a imagem do rosto era contorcida? toda Hum, contorcida para eu não a reconhecer. Eu senti isso, que ela não queria que eu a reconhecesse, porque eu disse sempre isso para todo mundo: olha, quando você morrer, você não vem me contar nada, eu não quero saber de nada de você. Você fica para lá, eu fico para cá, tem horror de espírito, essas coisas, eu não quero. Então, eu acho que ela sabia disso. E ela precisava de perdão. Ela veio chorando e eu a reconheci. Eu falei assim: eu sei quem você é. Aí eu abracei e aquele sonho acabou, e aquele mal-estar que eu tinha acabou também. Tudo ah, passou. que bom. E você conseguiu perdoá-la? E sim, sim, Uhum. sim. Então, como é que se diz assim? Por isso que eu falo assim que os meus sonhos, assim, e esses sonhos que eu tenho, parece que foram ontem. Parece que foram ontem, né? Assim, É, esses sonhos que eu esse tive. tipo de sonho não sai fácil da nossa memória, Não, né? não, parece que tudo aconteceu ontem, né? Uhum. Eu consigo ainda a ver, assim, porque foi um sonho de aviso, foi uma. Igual quando a minha mãe faleceu, né? Eu não pude ir ao enterro, É. eu soube, né, que ela tinha falecido, eu fui pro banheiro para chorar, porque meu filho estava sozinho com meu filho autista, e eu falei assim, eu fui pro banheiro e tinha uma toalha pendurada, assim, perto, toalha de rosto branca pendurada. E é naquela toalha, né, tem aqueles, como é que se diz? Igual aqui, igual essa aqui, né? Tem assim essas Sim. alturas, assim, Aham. É alto como se relevo. fosse esses desenhos. Então, de repente, eu vi minha mãe no caixão. Se formou ela todinha, deitada no caixão, com a mão em cima, com o rosto, eu vi tudo. Porque eu tava de. Sem. Ninguém tinha lhe avisado ainda. Não, já tinha me avisado, mas como eu estava de. Como é que se diz? De relações cortadas com minha irmã. Ah, E eu também, assim, de longe, eu não queria sentir isso assim de longe, que mandasse, eu falei para ela, não quero saber, eu acho que isso ela guardou também, não mandou mais, eu falei assim, não quero saber de notícia ruim, não posso fazer nada, estou muito longe, então ela não mandou, então, mas eu fiquei assim, com aquele remorso, e fez rapidamente, eu vi minha mãe no caixão. uhum. Mas eu não entendi se você já tinha sido avisado da morte dela ou se você viu Sim. antes. Tinha, né? Não, eu vi depois que eu soube que ela morreu, Ah, e eu fiquei assim, de não poder estar lá, né, assim, de quer não poder dizer que estar lá. essa visão foi uma espécie de. Para você De ver algo. alfinetar de adeus, Como? de um adeus Um adeus, né? Para para você mim. ver aquela imagem. Sabe por quê? Porque minha mãe sempre falou que minha irmã, assim, ela postou que minha irmã era melhor que eu.
Então ela bajulava mais minha irmã, que é caçula, 2 anos mais velha que eu, é mais Uhum. nova que eu. Então ela bajulava, bajulava, comprava tudo para ela, isso, aquilo. E no fim, quando eu fui visitar minha mãe da última vez, ela falou assim: eu fiz um erro. Sem bom coração, você assim. Entende? Então minha mãe, ela morreu com remorso dela ter Sim. escolhido. A escolha, ela investiu na minha irmã para ela ficar, para ela cuidar dela quando fosse mais velha. E aí sua mãe teve a oportunidade de falar isso para você antes de falecer. Antes de falecer. A última vez que eu fui ao Brasil foi em 2013 e ela me falou isso. Antes, Uhum, ela morreu em 2017. uhum, Eu dele não era. Mas eu digo assim, de mim, né? Então, eu também tive problema de encontrar apartamento aqui depois que meu filho se mudou. Tive muito problema de encontrar outro apartamento, que eu via num apartamento muito grande. E esse apartamento, quando meu filho saiu para Leipzig, eu falei assim, eu tenho que sair daqui, porque esse apartamento é muito, muito grande, eu não pude mais trabalhar, porque fiquei sozinha com meu filho autista, o meu filho tomava conta dele, um pouco, né, para eu poder trabalhar. E eu não pude, nesse momento, trabalhar, e tive que procurar outro apartamento, porque também meu filho autista, ele era muito apegado ao irmão, e sofreu um pouco com a distância, né, dele não estar no apartamento. E eu fui chamada para uma igreja aqui, onde eu moro hoje em dia, aqui quase perto daqui, fui chamada para uma igreja, eu falei assim, não quero não, isso é uma seita, como é que se chama? Seita? Isso é uma seita, não quero ir não. Não gosto dessas coisas não, eu nasci católica, não gosto dessas coisas não. Aí, e também tem outra coisa, eu esqueci de contar, que eu sou médium, eu soube que eu sou médium quando eu estava no Brasil, grávida do meu primeiro filho. E a Pepita, uma amiga minha, me chamou para ir para uma igreja lá de espiritismo. hum, Aí começaram a. No final, né, o pastor, não sei nem como se chama esse homem que trabalha na igreja espírita, ele falou assim: ó, se vocês quiserem sentir Jesus agora, vocês vão sentir. Eu falei, é? Aí eu estava sentada na frente, uma cadeira sozinha na frente, perto dele, assim, né, desse pastor. E lá tá assim aqueles bancos, né? Aqueles bancos um atrás do outro lá, muita gente, e vinha aquelas ombreiras orando, e muita gente orando. Eu falei, ih, eu pensei assim, que besteirada, que uhum. besteirada. Eu pensava comigo mesmo, besteirada, estou chorando para aparecer. Pensava assim. Aí quando ela veio em cima de mim, ela fez assim, com as mãos, eu comecei a não ter mais ar. Aqui abriu no meu peito igual se fosse uma bala de mentol, e eu não consegui mais falar, o ar faltou. Eu estava grávida ainda do meu primeiro filho, no Brasil. Aí eu não conseguia falar: "Para, eu tô grávida", não conseguia. Quando ela saiu, ai, consegui. Aí eu fiquei toda nervosa, eu falei com a Pepita, né, que me convidou para ir, eu falei assim: "Ó, não quero mais ir, nunca mais eu vou". Que foi que aconteceu? Eu expliquei para ela, ela falou assim: "Você é médium, você Hum. tem que trabalhar com isso, você nunca vai ser feliz". Eu falei: "Ah, não". Falei: "Você, que isso? É chantagem?". Eu falei: "Não, não volto nunca mais aqui". Mas é aquele negócio, quando a gente é médium, vai acontecendo as coisas para a gente acreditar. Como chegou esse ponto, né? Eu acho assim, a gente não pode sair da nossa, como é que se diz assim, como se a gente tivesse A vindo nossa para cá para missão, alguma, né? isso, a gente não pode sair disso. Aí eu fui, então, voltando para cá, eu fui procurar apartamento, ela falou assim, vem para essa igreja, está muito sozinha, vem sim, fui lá. Aí ela falou assim, escreve tudo aqui nesse papel que você quer. Tinha um papel lá, né, eu falei assim: "Ai, meu Deus do céu", eu escrevi, eu falei assim: "Ó, se existe um Jesus aqui, ele vai ter que me dar, porque eu acredito em Jesus, mas que ele vai me dar isso". Agora com a dificuldade, muita gente entrou na Alemanha, né, era 2016, aí eu falei: Não vou encontrar nunca, porque até então estou sem trabalho, né". Aí aqui é muito difícil de encontrar apartamento quando a pessoa está sem trabalho. Aí eu fui e coloquei, eu quero um apartamento de 2 quartos, sala e cozinha pequeno, né, porque eu estava sozinha com meu filho, não queria tanta arrumação. Eu sou muito limpa, esse negócio de ficar só limpando o dia todo a casa, assim, apartamento grande a gente tem mais trabalho. E eu com meu filho autista não ajuda, eu falei assim: "Eu preciso de uma coisa pequena". Aí, a a o que aconteceu, eu vi na internet
primeiro apartamento, assim, lá em cima, né, aquele de andar, assim, bem grande. Meu filho, eu falei, não passo também para o meu filho que tem medo de escada, meu filho é autista. O segundo apartamento era térreo, mas não tinha, porque eu escrevi na igreja, eu quero janela em todos os lugares, eu quero 2 quartos, eu quero um terraço atrás da casa para eu sentar com meu filho com uma mesa, eu quero um centro da cidade. Falei, se existir um Jesus, ele vai me dar. Aí, no terceiro apartamento que eu encontrei na internet, porque o segundo apartamento sem janela na cozinha, e o homem, mesmo assim, não quis me dar, porque eu não estava trabalhando. Terceiro apartamento, eu falei como é que se diz agora? Máquila, aqui se chama máquila. Como é que se chama isso no Brasil? Quem vende apartamento para o proprietário? Como é que é? É, corretor de imóveis. Aí falou assim: a senhora pode vir ver, mas a senhora não vai pegar o apartamento. Falei, tá bom, isso era maio, um tempo maravilhoso. Falei, vou com meu filho. Aí cheguei lá e falei assim: ó, são 3 apartamentos aqui, assim, 3 apartamentos vazios. Já tinha uma mulher lá com outro, uma criança, um filho também. Eu não vou pegar nada. Aí ele falou assim: ah, pode começar lá de cima. Quando ele falou isso, eu falei assim: ai meu Deus do céu, porque o Mar, não vou falar o nome do meu filho, porque ele tem muito medo de escada. Porque ele já caiu e tem muito medo. Aí eu falei assim: sabe, vamos embora, a gente vai pegar nem nada, vamos embora daqui. Aí eu falei, aí acho que o Máquila, esse C é alemão, como é que se chama o homem? É o corretor, corretor. O corretor, ele falou assim, qual apartamento, quando a gente chegou lá embaixo, qual apartamento que a senhora gostou? Eu falei assim, esse aqui. Aí eu falei, pois a senhora eu vou lhe dar. Eu falei, como? Eu falei, posso ver apartamento? Eu falei, pode. O mesmo que eu havia escrito na igreja. O mesmo. Você visualizou ou pediu na igreja? Eu escrevi. Ah, você Tinha escreveu. para as pessoas orarem, né? Ah, A gente escreve e eles oram. O pastor fala, alguém está procurando apartamento assim, 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 e todo mundo ora junto, né? hum. Aí, aí ele falou assim, eu falei, posso olhar o apartamento? O mesmo que eu havia escrito. Eu fiquei assim, chocada. Eu fui para casa, aí ele falou, só tem um problema. A senhora tem que se mudar em um mês para cá. Eu falei, não. Falei, não, não. Como é que pode ser de Jesus e agora esse problema? Não é possível. Eu não consegui entender como Jesus me deu esse apartamento, que é o que eu pedi na igreja, agora com esse problema? Que é isso? Aí eu falei assim, eu falei, mas um outro apartamento, eu não estou trabalhando. Eu disse para o senhor que eu não estou trabalhando. E exatamente por esse motivo eu não ia pegar o apartamento, o senhor não ia me dar. Não interessa, é seu. Como a senhora vai fazer isso? Não é meu problema. Eu falei, meu Deus! Aí, porque eu não tenho dívida. Eu odeio dívida. De banco, disso, eu não tenho nenhuma dívida. Não gosto de dívida. Então, eu fui para eu fui para casa, comecei a pedir perdão a Deus, a Jesus, por ter duvidado que essa igreja fosse uma igreja. Hum. Pedi perdão, falei: "Meu Deus do céu, por favor, me perdoa por tudo que eu falei. Eu falei que era uma seita, meu Deus do céu, que vergonha, me perdoa, me perdoa". Detalhes, aí, aqui, tem uma para fazer a mudança, o Estado, quando a gente não trabalha, ele paga a mudança, mas a mais barata. A gente tem que encontrar 3 firmas, Hum. e a mais barata, se Fazer fosse uma financiada. concorrênciazinha. Sim, a mais barata vai ser financiada pelo Estado, né, para a gente fazer a mudança, principalmente quando eu estou sozinha com uma criança especial. Aí eu fui, né, eu só tinha encontrado 2 firmas, passaram-se 2 semanas, eu só tinha encontrado 2 firmas. E como é que se diz, o proprietário do apartamento antigo onde eu estava falou que não ia me deixar sair. Eu tinha que pagar 3 meses de aluguel ainda. Falei: "Ai, meu Deus", eu falei: "Como é que pode isso ser de Jesus?" Eu ficava encucada, como é que pode ser de Jesus e eu estar num problema desse? E eu continuava orando, continuei orando 4 vezes por dia, para me perdoar, que eu sabia que era o apartamento, Hum. e não dizia pro corretor que eu não ia pegar o apartamento, eu ainda conseguia telefonar. Até um dia, uma sexta-feira, ligou a firma mais barata, né, de mudança, falou assim: "A senhora vai se mudar ou não?"
Aí eu falei para ele assim: você não precisa da resposta agora, até na segunda-feira. Eu falei: tá bom. Fui fazer caminhada, 2 quilômetros de caminhada, sentei numa pedreira, assim, em frente a uma pedreira, tinha uma pedra numa floresta, né? E eu falei assim: por quê? Gritei: por que você não quer me dar esse apartamento? Eu sei que você me deu, agora por que tanto problema? Eu tenho tanto medo. Aí eu ouvi a primeira vez, assim, como é que se diz? Eu ouvi realmente que foi ele. E a mesma voz que eu ouvi na cama, você não queria saber daquela que eu queria pegar meu amante, meu amigo em Sim. flagra, né? Aham. Você não queria saber a mesma voz. Aí falou assim: eu sei que você ora para mim 4 vezes por dia. Porque eu falei assim, porque eu tenho tanto medo. Essa foi a palavra, eu tenho tanto medo, estou com tanto medo. Eu falei, eu sei que você ora 4 vezes por dia para mim, e eu sei que você tem medo. Mas se você tem medo, você não confia em mim. Se você não confia em mim, você não acredita em mim. Se você não acredita em mim, eu não existo para você. Eu tô ficando louca. Primeiro eu pensei assim, tô ficando louca. Hoje da minha cabeça, né? Falei assim, agora eu deixo tudo nas tuas mãos. Entrego toda a minha vida, tudo que meus problemas nas tuas mãos. Fui embora. Peguei o caminho da roça, voltei para casa. Voltando para casa, o meu smartphone estava no bolso da calça, tocou. Aí quem era? O proprietário do meu apartamento, né, onde eu morava ainda, né? Ele falou assim, Fábio, ele me chama, Fábio, a senhora pode sair do apartamento. Eu vou vender esse apartamento. A senhora pode ir. Eu já depositei o seu dinheiro, aquele dinheiro que a gente paga como se antes de entrar no Calção? apartamento. Uma A calção. calção, isso, e já depositei na sua conta, a senhora pode ir. Aí eu fui correndo para casa, Apareceu ao dinheiro, liberou o apartamento. telefonei para o Estado, eu falei para a pessoa, né, que era responsável por mim, por causa da mudança, eu falei assim, aconteceu isso, eu posso ir, escreve tudo isso, eu falei assim, eu tenho duas firmas de mudança, escreve tudo isso, a gente vai fazer mudança. E aqui nesse apartamento tá faltando cozinha. Aí ela falou assim, Fábio, desde do ano de 2016, quando seu filho saiu de casa em outubro, até agora, a seu final, e era final já de junho, quase metade de junho, nós esquecemos de lhe dar de devolver um dinheiro para a senhora. Falei, o quê? É. Falei, por que você não me disse isso antes? Não interessa. Escreve isso tudo, a gente vai dar esse dinheiro. Com esse dinheiro, comprei a minha cozinha e ainda ficou sobrando 1.000 euros. Legal, E né? pude fazer uma mudança e tudo deu certo. Então, quer dizer, eu nunca pensei que eu fosse ouvir isso ficou batido na minha. É, foi uma voz mesmo, como se fosse uma pessoa ao seu lado falando. Sim, você pensa, você tem a sensação, porque é uma coisa assim, quando você pensa em alguma coisa, você quer pensar alguma coisa, você se orienta. Eu, por exemplo, assim, eu quero viajar. Você se orienta, eu estou precisando de viagem. Você pensa naquilo, eu quero viajar, eu tenho que me orientar naquilo. Hum, Agora, quando você tá sem saber de nada como você vai resolver esse problema, nada, não tem saída, você não conta nem A, nem B, sim. e vem assim, em cima Aham. de você, como ele falou, aí você sabe que não é o seu pensamento, você recebeu aquilo, Uhum. você ouviu aquilo. Né? Porque quando você está com um problema, você pensa em orientação. O que eu posso fazer? Assim é melhor? Aquilo é melhor? Aquilo é melhor? Vem um monte de pensamento que você pode fazer. Isso é sem pensar. Você não tem mais solução. Você está sem solução. É outra coisa. Não É. é de você. É outra coisa, né? E aconteceu realmente que era outra coisa. E nessa outra coisa eu posso dizer então que, por exemplo, até um dia eu estava sentada no sofá, que eu te falei, né, que eu limpei a casa todinha, estava acabada, sentei no sofá, morta, porque tinha muito tempo que eu não ouvia Jesus, muito tempo que eu não ouvia Jesus. Então eu estava sentada, morta na cadeira, no sofá, e tinha limpado o apartamento todo, e eu falei assim, poxa, eu nunca mais ouvi Jesus, nada, 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 nada. Aí depois eu tive, como esses pesos na consciência, falei assim, não, tanta guerra, tanto problema,
tanta gente com fome, tanta coisa, nunca aconteceu tanta coisa ruim como está acontecendo agora. E eu tenho de tudo. Ainda estou falando que eu não ouço Jesus? Que isso? Me senti mal. Falei assim: "Vou deitar minha cabeça, vou fechar meus olhos, vou relaxar aqui". Quando eu fiz isso, fechei o olho, eu vi Jesus sentado do meu lado, me olhando com as mãos, ele tinha um roupão branco. Esta é a parte 1. Assista também às partes 2 e 3.